Que o estilo de vida minimalista muda a vida das pessoas, isso é um grande fato. Mas tem algo que eu aprendi, que é uma dica que mudou a minha vida em muitos aspectos. E aí, Minimal, se tem uma razão que faz com que o estilo de vida minimalista ganhe cada vez mais adeptos, cada vez mais força, essa razão está ligada ao fato desse estilo de vida poder te garantir uma vida mais leve em todas as áreas da sua vida. O minimalista não vive só de ter poucos objetos, ele busca ter o essencial em cada uma das áreas da sua vida, no trabalho, nos estudos, nos relacionamentos, nos eventos que ele frequenta, nos hobbies que ele pratica. Em tudo, o minimalista busca viver com o essencial para assim de fato conquistar uma vida leve, uma vida magnífica. E é dentro dessa ideia mais integral do minimalismo que está justamente a dica que eu vou te dar nesse vídeo. Mas antes eu preciso te fazer um convite para fazer parte da nossa família minimalista aqui no YouTube, se inscrevendo no canal, ativando as notificações, porque assim você vai saber sempre que sair um vídeo novo por aqui e dessa forma você vai estar cada vez mais conectado com esse estilo de vida minimalista, que é um estilo de vida que rompe com os padrões que estão lá fora, então é sempre muito importante você reafirmar essas novas crenças, esse novo modo de viver. Então por isso é importante que você se inscreva e ative as notificações. Se você já está inscrito aqui, já é um Minimal, o meu abraço e o meu muito obrigado pelo carinho de sempre. Bom, uma coisa que eu costumo falar sobre o minimalismo é que esse estilo de vida ele começa na sua mente. Você precisa primeiro modificar a sua forma de pensar, sua forma de enxergar o mundo, para que depois as suas ações sejam mais coerentes com esse estilo de vida e você conquiste a sua vida magnífica com o essencial. E essa dica que eu vou dar está ligada diretamente a questões da sua mente e que vão tocar em todas as áreas da sua vida por consequência. Como minimalista, você precisa ter claro na sua mente que os eventos da nossa vida, eles são divididos em 3 categorias. As coisas que a gente controla, as coisas que a gente não controla e aquilo que a gente simplesmente influencia. As coisas que a gente controla são as coisas que quando a gente pratica uma ação querendo mudar aquela realidade, querendo fazer algo diferente, transformar aquela realidade, a gente consegue ter resultados. A gente faz uma ação e a gente tem um resultado direto. As coisas que a gente controla, por outro lado, são as coisas que não importa o esforço que a gente faça, o esforço físico, o esforço mental, quanto a gente fale, quanto a gente faça alguma coisa, aquilo ali não vai mudar. As coisas são como são e a gente tem que aceitar daquela forma, então são as coisas que a gente não controla, que a gente não tem como mudar. As coisas que a gente influencia, por sua vez, são aquelas coisas que a gente vai fazer um esforço e pode ser que mude, pode ser que não. Pode ser que a gente faça um grande esforço e a mudança seja pequena, porque depende de outros fatores e muitas vezes depende de outras pessoas. Então essas são as coisas que a gente influencia. E dependendo do tanto de foco, de energia, de ação que você deposita em cada uma dessas 3 partes, né, como é que você distribui isso, você vai estar mais perto de uma vida mais leve, de uma vida minimalista, ou vai estar se afastando disso. A maioria das pessoas, o que elas fazem? Elas focam demais onde elas não têm controle. Essas pessoas vão se preocupar demais em falar da vida dos outros, em se preocupar sobre a vida dos outros, como o outro deveria fazer a vida dela, seguir a vida dela. Essas pessoas vão se preocupar demais com eventos passados que não tem como mudar. Você simplesmente tem que entender que eles aconteceram e pensar: o que eu vou fazer a partir daqui? Mas essas pessoas se preocupam demais, se lamentam demais sobre coisas que passaram e que elas não podem mudar. Só que elas esquecem que existem coisas que elas controlam e que se elas usarem essa mesma energia, mesmo foco, mesma preocupação no que elas controlam, elas vão ter resultados para a vida delas. O minimalista, ele busca viver o oposto do que eu falei da pessoa que foca nas coisas que ela não tem controle. O minimalista ele vai se preocupar com o que é essencial para ele. Com aquilo que ele depositando energia vai ter resultado. E resultados também que estão alinhados a questões que são objetivos na vida desse minimalista, que são propósitos, que são missões para esse minimalista. Não é porque ele controla certas coisas que obrigatoriamente ele vai fazer alguma ação naquilo se não estiver alinhado com o que é essencial para ele. Mas o minimalista sempre vai focar muito mais nas coisas que ele controla, talvez um pouquinho nas coisas que ele influencia, se tiver alinhado com seus propósitos, tá? Se tiver alinhado com suas crenças, sua missão, enfim. Mas por outro lado, o minimalista vai se preocupar muito pouco
com coisas que ele não controla. Quando ele detecta que é algo que não adianta ele fazer nada, nem ele gastar energia, nem pensar, nem fazer alguma ação, nem se preocupar, ele não foca mais naquilo e volta para o que ele tem controle. Inclusive, isso que eu estou apresentando aqui para você é parte do pensamento estoico, né? Que é uma filosofia da Grécia Antiga que foca em a gente não sofrer por coisas da natureza, por coisas que a gente não pode mudar e focar naquilo que a gente tem controle. Então fica a dica, se você quiser saber um pouquinho mais, se aprofundar nessa filosofia, de pesquisar a respeito de estoicismo, que tem tudo a ver com uma mente mais leve, com uma vida minimalista. E simplesmente essa dica tão simples, com 3 pontos básicos, que vai fazer uma mudança absurda na sua vida, fazer você viver de forma muito mais leve. E eu digo isso por experiência própria, porque eu era o cara que me preocupava demais com coisas que eu não controlava. Eu queria mudar a forma de viver dos meus pais, dizer que eles tinham que viver a maneira que eu achava certa, e ficava me preocupando com aquilo. Eu me preocupava com coisas externas a mim que eu não podia mudar, né? Então eu gastava muita energia com aquelas coisas, e pensamento e revolta, quando eu deixava de fazer, por outro lado, as coisas que eu podia controlar e ter resultados na minha vida. Quando eu me dei conta disso, quando eu aprendi sobre esse princípio estoico, eu comecei a viver de forma muito mais leve e ser mais produtivo e ter mais resultados na minha carreira, nas coisas que eu queria de fato fazer, que eram essenciais para mim. Mas assim, embora seja algo simples na teoria, na prática é um grande desafio, porque você vai se confrontar com o seu ego, com os seus fantasmas, com coisas que te incomodam, que você acha que você tem que se revoltar, só que às vezes são coisas que você não controla, não consegue nem influenciar e você está se preocupando demais com aquilo. Então é um grande desafio, sim, mas que vale muito a pena. Inclusive, volta e meia eu relembro esse tema, né, da filosofia estoica, do estilo de vida minimalista, dos princípios do minimalismo, lá nas minhas redes sociais. Então me segue lá no @aldaz_minimal para reforçar essas ideias, que são ideias diferentes do que a gente está acostumado. Então é sempre importante a gente relembrar, para que a gente reforce essa nova crença, essa nova forma de ver, de viver, né? Reforçar isso na nossa mente, interiorizar isso, para que a gente consiga praticar de forma mais efetiva. E você pode também conferir o meu blog, poderminimalista.com.br. Nesse link, além de você conferir, né, meus blog posts, você pode também ver os cursos que eu tenho disponível sobre estilo de vida minimalista, tá? E poder intensificar essa transformação na sua vida. Então, foque onde você tem controle, construa a sua vida com o essencial e a gente se vê no próximo vídeo.